You are my special. You are my special. Opa, bom? Então, Jujutsu Kaisen. Você provavelmente já ouviu falar de Jujutsu e, bem, pra quem não conhece, é basicamente um anime shonen sobre uns feiticeiros que lutam contra maldições e que se passa nos tempos modernos, basicamente. E as maldições, elas são os vilões da série e que basicamente são criadas a partir das emoções negativas das pessoas. E os feiticeiros usam esses sentimentos negativos, como raiva, tristeza, ódio, etc., como energia amaldiçoada, que é basicamente a força vital desse anime, como Ki, Nen, etc, etc, etc. Então, eu vou falar sobre um arco mais avançado da história nesse vídeo, lá da segunda temporada, e obviamente tá cheio de spoilers, então se você não assistiu, vaza! Então, o arco de Shibuya, o tão aguardado arco de Shibuya, o arco desse meme aqui que ele tava certo, né? Complicado. Mas bem, pra resumir, o Geto, vulgo meu personagem preferido, fez um plano pra capturar o Gojo, que é o feiticeiro mais forte do mundo, e o plano dele é basicamente criar uma cortina onde tem humanos normais e eles não conseguem sair dela, e basicamente chamar o Gojo pra ele vir sozinho, usando todo esse povo de refém. E vale um adendo, o Geto faz isso em Shibuya no Halloween, e bem, é o equivalente brasileiro de um cara fechar o Rio de Janeiro e usar todo mundo de refém na época do carnaval. Elon Musk uma vez disse: Secretária. Então, o gostoso do Gojo, sem muita opção, vai até Shibuya sozinho pra tirar um X1 bem do franco com as maldições. Aí tem um monte de refém pros caras usar de literalmente escudo humano, só pro Gojo não estourar a cidade inteira. Bem, Gojo chega no metrô e encontra as maldições que são o Hanami, a.k.a. McCoy, o Chozo e o Mike Wazowski de Taubaté. E o que o Gojo faz? Ele mete o cacete em geral, inclusive mata o Hanami bem de boas. You are my special. Mesmo com as pessoas normais atrapalhando ele e tal, ele dá conta dos caras. Mas eles só estavam cansando o Gojo para que aparecesse o homem! Uma máquina! Uma besta em chamada! Com ódio! Never say no. Suguru Geto, que aparece na frente dele e o Gojo fica louquinho, doidinho, porque ele já tinha matado o Geto. E assim, você que não viu o filme fica mais confuso que o Gojo na hora, porque né, quem não viu o filme tá boiando legal. Mas nesse tempo que o Gojo tá vendo o fantasma do amigo dele, a condição para acontecer um selamento é feito, que é o quê? 1 minuto. A condição é 1 minuto, parado. Qualquer pessoa que ficasse parada 1 minuto seria selada ali, porque sim, e pronto. E inclusive, nessa hora, o Geto mostra que na real, o corpo do Geto só tá sendo controlado por esse tal de Kenjaku aí. E mostrando o próprio cérebro dele, que inclusive delicinha com uma manteiguinha. Nham, nham. E bem, o plano do cara foi pegar o corpo de um defunto para deixar o Gojo confuso por 1 minuto. E dá certo. Satoru. Quanto tempo, né? Não, é ele mesmo. Yuji Itadori, consegue me ouvir? Escute com atenção. Satoru Gojo foi selado. You are my special. You are my special. Então bem, para dar mais contexto, nos episódios anteriores a esse arco, tem o arco do passado do Gojo e do Geto, mostrando como eles eram amigos e que o Geto queria acabar com as maldições a qualquer custo.
Mas como ele era meio esquerdista, ele começou com uns papos de os fins justificam os meios e tal, e um belo dia que ele tava tomando um banho bem gostoso nesse calor de 40 graus, ele pensou: se todos os humanos que não conseguem controlar a energia amaldiçoada morressem, não teria mais maldições. E assim, errado não tá. Principalmente, ele chega nessa conclusão depois de uma missão que ele teve com o Gojo, que era basicamente para eles ajudarem uma menina a chegar em um cara, para ela ser absorvida por ele, para ele conseguir viver mais tempo neste mundo. Só que na hora que ele fala para ela que ela poderia viver uma vida dela, do jeito dela, que ela quisesse, uma cena muito fofinha e dela desistir desse negócio de só ser absorvida pelo cara e pronto, chega um mercenário, que é o pai do Fushiguro, um dos protagonistas lá do futuro. Ele mata a menina a sangue frio, e aí o Geto começou com esses papos de se cortar, virar comunista, ser do rock, e essas paradas de adolescente cringe aí. E assim, pra mim, sem dúvidas, é o melhor arco de Jujutsu. Ele é simplesmente perfeito. Você vê os dois amigos ali indo para caminhos diferentes, um confrontando os ideais do outro. E a história da Rika, que nunca foi feliz mesmo sendo especial, e a única coisa que ela queria ser é ser normal. E no momento que ela deslumbra um futuro onde ela não é especial, ela morre por ser especial, sabe? Mas bem, voltando lá pro futuro, o que aconteceu? Lembra daquele mercenário que matou a Rico? Então, você lembra que o Gojo matou ele, né? Então, tinha uns caras lá em Shibuya que tinham o poder de trazer alguém de volta e só usar o corpo dessa pessoa para usar os poderes dela, até acabar a energia amaldiçoada no corpo dele. Aí eles fazem essa macumbinha com o corpo do Toji, que é o cara lá que matou a Rico. E bem, ele volta, só que detalhe, ele não tinha energia amaldiçoada, ele ia na porrada. Ou seja, não tinha os requisitos pro feitiço rodar, funcionar. Mas funcionou. E então, por alguma razão, ele consegue controlar o corpo, sendo que o feitiço era só pro cara usar o corpo dele. E o feitiço não acaba porque o Toji não tem energia amaldiçoada. Sério, que merda de lógica é essa? É a própria narradora falando que basicamente o feitiço... Sim, o feitiço bugou, irmão. E agora ele basicamente reviveu. Essa lógica é basicamente a mesma que você pegar o seu PC, tirar da tomada e colocar pra rodar GTA V. E como não era pra funcionar pra começo de conversa, ele roda 4K, 60 FPS e a puta que pariu. Ou seja, o Toji tá usando o que pra ficar vivo? Porque, né, energia amaldiçoada não tem, mas, né, agora continuar, né? Então, bem, vamos voltar lá pro Itadori. O Itadori, ele tava indo atrás do Gojo porque o Mekamaru, que tava de agente duplo, sabendo lá dos planos dos vilões, fala lá pro Itadori o que tava acontecendo. E nesse momento da história, ele já tinha morrido pro Mahito, mas porque sim, lá do além, ele tá em caldo com Discord com o Itadori. You are my special. O Itadori chega no metrô, onde tá o Gojo, e ele encontra a maldição chamada Chozo. E assim, está a melhor luta de Jujutsu Kaisen. Que Jujutsu deveria ser, né? Eu tenho uma chance de 50% de me esquivar. A rajada é rápida demais. Se eu errar na intuição e pegar na minha cabeça, eu morro. Chozo, o manipulador de sangue. Conhece ele? Ele está usando o mesmo feitiço do cão. Então você... Não, eu não sei a fraqueza dele. Quê? Como ele não vai ficar sem sangue, não tem abertura. Para amplificar o efeito da manipulação de sangue, o usuário precisa interromper o efeito de coagulação do próprio sangue. Sendo assim, o sangue de Chozo se dissolve na água mais facilmente que o normal. Chozo não tinha muita experiência em combate, então não conseguia compreender o que estava acontecendo. Pena de você.
Bem, chega duas meninas que o Geto salvou lá no flashback e dão os dedos do Sukuna pro Itadori acordar o Sukuna. E você tá ligado que quando eu falo Sukuna em Jujutsu Kaisen, que fudeu, porque as meninas que ajudaram o Sukuna pedem pra ele matar o Geto, que agora tá sendo controlado. Nós duas sabemos a localização de mais um dedo seu. Se o senhor matar esse homem por nós, vamos dizer onde ele está. Vocês podem se levantar. Acharam mesmo que 1 ou 2 dedos lhes dariam o direito de me mandar fazer alguma coisa? Como é irritante. فذا ستبقى عنها إن قررت الوقوف ساكنا أهوي وسط النار والجحيم ذاك. E também vem uma outra maldição e o Sukuna sofre, porque sim chama ele pro X1 franco. Se conseguir encostar um dedo em mim, vou passar a obedecer vocês. Para começar, que tal se eu matar todos os humanos em Shibuya? Com exceção de um, é claro. E cai lava pra tudo que é lado, cai flecha de fogo e é meteora. Aí o jogo leva um pau inacreditável pro Sukuna. E ele acaba vendo que o Fushiguro tava prestes a morrer. E aí o que ele faz? Vai lá ajudar ele. E bem, pra gente entender o que tava acontecendo nesse arco mais focado no Fushiguro, bem, você lembra do Toji? Então, geral tava lutando contra uma maldição de um povo lá e geral sofrendo pra matar o bicho. E do nada, na hora que eles iam fugir do domínio do bicho, chega o Toji sem muita sanidade na cabeça e começa a macetar o bicho que 4 feiticeiros estavam apanhando pra matar. E assim, ele mata o bicho, eles voltam pro mundo real, chega o Mike Wazowski lá que o Sukuna vai lutar depois. E ele, bem, era torcedor do Botafogo. Botafogo! E depois ele vaza, porque foi a hora que o Sukuna foi despertado e tal, a gente já viu essa parte da história. E meio que sobrou o Toji e o filho dele. E eles lutam, né? Mas a briga foi mais o Fushiguro correndo e tacando uns coelhos no pai, o que com certeza ia matar o Toji, né? Lógico. Gato! O que tá acontecendo aqui em Shibuya? Que droga! Ele veio pra cima por puro instinto. Que saco! Eu não tenho mais energia pra usar a minha expansão de domínio. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって Diz aí, qual é o seu sobrenome? Fushiguro. Ah, quer dizer que não é Zenin, então? Que alívio, moleque. Ó, vou ser sincero, na minha opinião, é bem bosta você querer desenvolver um personagem que literalmente era um mercenário que vendeu o próprio filho. Eu entendo você tentar fazer algum arco de redenção, mas aqui eles só fazem do nada, meio jogado, é muito estranho o Toji nessa parte, né? Mas tem gente que gosta dele, né? E bem, o Fushiguro nem chega a perceber que era o pai dele, ele só aceita a merda que foi o Toji voltar nessa hora. E ele toma uma facada de um cara que tinha morrido por Nanami. Inclusive, deixa eu mostrar a cena. Queria lhe pedir permissão para revistar sua casa. Senhor. Posso ficar à vontade? À vontade. Deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Eu não quero machucar você. Eu não quero que você saia daqui machucado, você entendeu? Sim, senhor. Cadê o baiano? Não sei não, meu senhor. Fala, moleque. À vontade. Não sabe porra nenhuma. Vou te mostrar o saco, hein? Filho. Filho. Cadê o baiano? Não sei dele não, meu. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. É você o estudante? Sabe voar?
Bem, ele não morreu. Porque ele tem um grande feitiço de fazer milagres. Milagres. Uau. Então, depois de mais um que deveria estar morto, tá enchendo o saco do Fushiguro, ele tá muito cansado pra lutar, ele chama uma Horaga, que é o equivalente de soltar uma Genkidama e um Saibamen, mas não vamos questionar a lógica do Fushiguro, né, que ele é meio louco da cabeça. Inclusive, ele usa uma Horaga nesse bosta e usa uns coelhinhos no Tojo, né, mas eu não vou questionar, né, eu não vou questionar. E bem, o que é uma Horaga? Uma Horaga é um bicho que você chama por X1 e se tu vencer ele vira teu Pokémon. Que nem os bichos do Fushiguro mesmo. E ele é tão forte porque o poder dele é de se adaptar a qualquer coisa. A tudo. Se adaptar a qualquer coisa. Tipo, por que eu vou me importar com esse personagem? Por que eu não posso simplesmente falar que tá escrito gigante na testa dele, roteiro? Cadê os poderes bem pensados da primeira temporada? Tipo, o poder do todo, né? E aí o Sukuna chega pra salvar o Fushiguro, porque o burro do Fushiguro chama um bicho pra matar esse merda desse loirinho que eu esqueci o nome. Zenamuga! Mesmo sabendo que depois uma Horaga ia comer ele com farofa, mas o Sukuna chega e bota uma Horaga pra mamar. Why are we still here? Just to suffer? Mas no fim uma Horaga só ficava se regenerando de qualquer jeito, por conta do super poder bem escrito dele, né? E no final o Sukuna saca qual é o poder de uma Horaga e ele usa a expansão de domínio dele, também conhecida como Barra-Kill. Depois do Sukuna matar uma Horaga, o Itadori consegue o controle do corpo. Bem, depois disso a gente vai pro grande divisor de águas da temporada, a morte do Nanami e da Nobara. Olha, eu não tenho nenhum problema com matar personagem X ou Y. Meu problema é quando você mata por matar o personagem e não tem nenhum valor de escrita naquilo, ou simplesmente não faz sentido o personagem morrer daquele jeito, naquele contexto. Cara, e isso é pra várias obras que se dizem mais maduras, porque matam personagens. Olha, eu discordo muito disso, porque, bem, só matar um personagem não quer dizer que a história ficou melhor por causa disso, porque deixou a história mais séria, mais madura. Tem vários cenários que o autor ele só quer simplificar a trama e criar motivação para os outros personagens do nada. E aqui em Jujutsu, como o texto de cada personagem é meio limitado e não é muito bem explorado, dá a sensação que o autor nem terminou o arco do personagem e já matou, já desistiu, entendeu? E sim, eu entendo que quando o autor ele quer mostrar que aquele mundo é sombrio, dark, trevoso das trevas, e matar um personagem do nada seria uma morte mais realista, né? Mas em Jujutsu eu sinto que ele faz isso direto e assim, eu entendo quem gosta desse estilo de escrita, mas pra mim parece que nenhum personagem tem um arco direito. No máximo, sei lá, o Itadori, o Gojo, o Geto, mas aí o resto dos personagens parece um monte de personagem que só tem carisma, sim, muito carisma, mas que não tem nenhum arco sólido, sabe? Tipo o Nanami mesmo, ele poderia ter um arco muito incrível, mano, sobre a óbvia metáfora desse mangá, anime inteiro, ser um paralelo com o trabalho quase escravo que tem no Japão. O Nanami é o próprio conceito do conceito principal do mangá. E sabe o que o autor faz? Ele faz uma morte linda na direção, eu não discuto isso, mas que poderia ir além, sabe? Tipo, na hora que ele morre, dava pra fazer um paralelo ali com a Mei fugindo de Shibuya, usando a morte e desgraça de um monte de gente só pra ganhar um dinheirinho, enquanto o Nanami deu a vida pela empresa, entendeu? E só morreu e pronto. Olha como por trás tem como fazer um bagulho incrível que meio que foi só reduzido ao mestre que morre na frente do discípulo, tá ligado? Nossa, eu nunca vi isso em outro filme. E assim, pra mim, o Nanami já deveria ter morrido faz tempo, porque o cara tomou um corpo inteiro e só ficou com metade do corpo queimado, porque sei lá, era mais estético fazer isso. E os personagens têm uma força meio inconsistente, tipo, o Diogo, ele queimou 3 personagens que eu acho que eram equivalentes em força, né, o Nanami, o Naobito e a Maki, e todos tomaram fogo no corpo inteiro,
E os 3 teve resultados diferentes. O Nanami ficou com metade do corpo queimado, só pra ter uma composiçãozinha da hora lá com o Itadori. E o Naobito só morreu, porque era o que deveria ter acontecido com geral. E a Maki só ficou com umas feridinhas na cara. Tipo, cadê a consistência, tá ligado? E como eu disse, essas 2 mortes são meio estranhas pra mim, por motivos diferentes. Cada um foi estranho do jeito que morreu, porque o Nanami já era pra ter morrido e a Nobara eu não senti que fez sentido nenhum ela morrer. Porque olha, a Nobara tava lutando com o Mahito aquela hora, vê que era um clone do Mahito naquela hora, ela usa a ressonância, vê que a aura dela se manifestou em outro lugar, ou seja, onde estava o Mahito original, e aí ao invés dela aproveitar que o clone do Mahito tá atordoado, ela não mata na hora, espera ele sair correndo, ela que tem o poder de acertar distância, não o ataca, ela vê que ele tá correndo até onde o Mahito original tava, porque né, ela sentiu quando ela acertou a ressonância nele, ela vai atrás do Mahito, vê os 2 Mahitos, ela sabia que tava indo na direção do original, o Itadori avisa ela e ela nem tenta desviar. Puta que eu pariu. Em nenhuma hipótese a Nobara ser tão burra assim, e ainda como que a baita estratégia do Mahito era correr da mulher que acerta a distância. E o pior, dá certo. E olha, tudo meio que nessa temporada acontece porque sim, o Gojo é selado, porque sim, o Toji ressuscita e buga o feitiço, porque sim, o Nanami não morre, porque sim, e o Fushiguro usa o Mahoraga naquele loirinho, porque sim, a Nobara morre, porque sim. E todas essas cenas, cara, são sim impactantes, elas te pegam na hora que acontecem, mas não faz muito sentido elas acontecerem. Bem, sabe, parece que o anime já foi pensado pro TikTok, tá ligado? Fazer um monte de cena edzinha pra um personagem sem escrita nenhuma, pra um monte de gente fazer editzinho desse boneco e ficar pagando pau pra ele porque ele é forte, porque sim. E fazer propaganda gratuita, que é sempre bom. Bem, acho que é isso. Acho que eu vou só rever os primeiros 5 episódios dessa temporada pra ver uma história fechadinha, sabe? Só pra ver a história de 2 amigos que acabam tendo conclusões diferentes sobre a vida. E de alguém que não queria ser especial e morre por ser especial. Parece estar em todo lugar. Percebo que de fato só existe aqui. Mesmo que seja uma conversa tão trivial, eu ficarei feliz por